Muito bom, Shabbat a todos. Estamos na Yud Het Amud Aleph Masechet Sukkah, aqui nas primeiras linhas do Amud. Amar Abaye. Diz pra gente, Abaye, o seguinte: Avir Shlosha Besukkah Gdolah. Se eu tenho em uma sukkah grande, uma área aberta de 3 tfachim no schar, certo? Que a gente falou que invalida. Porém, o meto, eu diminuí isso, eu tampei esse buraco, ben bekanim, ben beshifudim, ave miut. Independente se eu tampei esse buraco com os kasher, e obviamente está válido. Mas mesmo que eu tampe esse buraco com os pasul, já que a medida de ar e a medida de pasul não são as mesmas, eles não se juntam para invalidar. Então, se eu diminuir o buraco de 3 fahim, mesmo que eu use shifudim, estacas de ferro, algo do tipo, é miúdo e a sucata ksherá. Besuká ktaná, mas se for uma sucá pequena, que ela só tem 7 por 7 tfachim, bekanim avemiut, se eu diminuir esses 3 tfachim de ar com kanim, com sar kasher, tá ótimo. Beshipudim lo avemiut, mas se eu diminuir com sar pasul, não é considerado miúdo. Por quê? Porque embora Shach Kasher e Shach Pasul, desculpa, embora Ar e Shach Pasul não se juntem, aqui, o que eu tenho no fim? Eu tenho uma sucá pequena de 7 tfachim, que 3 desses 7 tfachim não são os Shach Kasher. Então, já que é uma quantidade grande, ó, não é um, não tem miúdo. E a sucá está inválida, certo? Essa é a diferença entre os dois. Fala, Mishnah. Fala, Gemara. Veanem eliminatzah desse Dina que a gente tem falado, que o ar invalida só quando ele tem 3 tfachim, é quando é do lado, ou seja, quando é próximo à parede. Avad baemtza, pligue baravacha viravina. Mas se eu tiver um buraco no meio, desculpa um pouquinho resfriado, se eu tiver um buraco no meio da sucá aberto, Hadamaresh lavud baemtza, ve Hadamarem lavud baemtza. No meio da sucá discutiram. Uma opinião fala que do mesmo jeito que do lado da sucá eu falo lavud e a minha sucá tá ksherá quando eu tenho menos que 3 fahim, que é considerado virtualmente fechado, assim também no meio. E outra opinião diz que não. Outra opinião diz que no meio da sucá não se fala lavud. Então, se eu tiver no meio da minha sucá um espaço aberto de ar que vai de um lado até o outro da sucá, mesmo que seja um espaço pequeno de 2, 3 dedos, por exemplo, se ele corta a minha sucá de um lado até o outro, a sucá está inválida e não tem o din de lavud de virtualmente fechado. A Gemara vai trazer a fonte de cada opinião. Maitama demanda amar este lavud baemtza. A opinião de Ravina e Ravacha, eles são amoraim. Eles têm que ter opiniões baseadas em Braitot e Mishnayot. De onde ele tirou o din de lavud? No meio. De onde eu sei que quando eu tenho duas coisas que não se juntam, no meio, eu posso conectar elas através do lavur. Então, eu aprendi o seguinte da Braita, de Tânia. Está escrito na Braita o seguinte: Korah yatzami kote zev ina nogad bekote lacher. Se eu tenho, por exemplo, uma Korah, um dos dinim que a gente viu algumas vezes já, é com relação ao Mavoi. Mavoi é aquela passagem que sai dos pátios que são Reshut Yahid para a rua, e no Mavoi, que ele é fechado de 3 lados, ele a priori é Reshut Yahid, já que ele tem um lado todo aberto para o Reshut Rabim, para a rua, precisava colocar uma corá em cima, uma estaca de madeira, para separar e as pessoas não acabarem carregando do Mavoi para a rua. Então, o que acontece se a corá, essa estaca de madeira, ela sai de um cóter e não chega até o outro? Ou, ou eu tenho duas coroas, 2 pedaços de madeira, um sai de um lado, um sai do outro, e elas não chegam uma até a outra. Então eu tenho aqui a entrada do meu mavoi, eu tenho duas corot, uma sai desse lado do mavoi, uma sai do outro, e elas não se encostam no meio. Se tem pachot mishloshá, se tem menos do que 3 fahim, entre o primeiro caso, a corá que sai de um lado e o outro kotel, ou entre uma corá e outra, e não terei que ver corá heret. Não preciso trazer mais uma corá para completar. Ou seja, a gente vê que mesmo no meio, se eu tenho menos que 3 fahim entre uma estaca e a outra, entre uma madeira e a outra, não preciso colocar mais uma porque é virtualmente fechado. Shloshat terei que ver corá heret. Mas se eu tenho 3 fahim, aí sim eu tenho que trazer mais uma corá para completar esse buraco.
Então a gente encontrou a fonte de quem diz que no meio também se fala lavud. Agora, quem disse que não se fala lavud no meio, como ele vai explicar? Aqui. Porque na Sukkah ele falou que não tem lavud, mas aqui tem lavud, veidach shane korodera banan. O outro fala, olha, esse din de Corá, esse din que eu preciso colocar, essa Corá, para ninguém sair do Mavoi para a rua, é um din de Rabanan. Din de Rabanan, a gente pode ler aqui, ele falar que tem lavud mesmo no meio, mas Sukkah, que é uma mitzvah da Torá, não tem lavud no meio. Então, as duas opiniões, uma opinião se baseou nessa braita para dizer que tem lavur no meio, e a outra, apesar dessa braita, ele diz que na sucá não dá para falar isso. Mas então, a demanda amarela lavur baemza. Agora, quem disse que não tem lavur no meio? E que se eu tiver um espaço de ar separando a minha sucá, que vai de um lado até o outro e não tem escarro em nada, de acordo com essa opinião, que disse que não tem lavur, de onde ele tirou que não se fala lavur no meio de alguma construção? Detalhe, atenção, o seguinte: Arubá shebabait, ubá poter tefach. O que acontece se eu tenho uma casa e tem um morto dentro da casa e na parte no teto dessa casa tem uma arubá, uma chaminé. Se essa chaminé tiver a largura de um tefach, tumá babait, kulotame, keneged arubá, tahor. Se tiver uma impureza, um morto dentro da casa, a casa inteira está impura, mas o que está justamente embaixo dessa chaminé e não vai para os lados, está tahor, porque a impureza do morto ela sobe até o teto, se espalha pela casa inteira, mas ali o que está embaixo da arubá, o que está embaixo da chaminé, que é um buraco, continua puro, porque a impureza não chega nele. Tumá que negerambá, kolabait kulotaor. Se a tumá está justamente embaixo da arubá, embaixo da chaminé, desse buraco, e ela não é maior que o buraco, certo? Ela está só embaixo, então a impureza sobe e sai diretamente pela chaminé e não se espalha pela casa. Em Barubá Poter Tefach, agora se a Arubá, se o buraco não tem um Tefach, Tumá Babait Keneged Arubá Tahor, Tumá Keneged Arubá, desculpa, Tumá Babait, a Tumá, a impureza que está na casa Keneged Arubá Tahor, se esse buraco não tem um Tefach, mesmo quando ele não tem um tefah, ele tem meio tefah, o que está diretamente abaixo dele está tahor, quando a impureza está fora da casa, mas tubá, que negdarubá, kolabait kulot tahor. Ah, bom, saiu exatamente a mesma coisa. Se a impureza estiver justamente embaixo da arubá, embaixo do buraco, a casa inteira está a terrorar porque a tumá sobe direto, certo? Não tem diferença a priori com relação ao nosso caso. Na continuação, acho que a Mishnah traz um caso em que sim é diferente entre os dois, mas com relação ao nosso caso, com relação à impureza, tanto faz se tem um tefach ou não tem um tefach, a impureza, se a impureza não está embaixo da chaminé, o que está diretamente embaixo da chaminé está tahor, e se a impureza está diretamente embaixo da chaminé, o resto está tahor. Assim ou assim, de qualquer jeito, a gente vê que o quê? A gente vê que mesmo que a Arubá tenha um tefar só, tem um buraco de um tefar, a gente não considera ele virtualmente fechado. Um buraco no meio do teto que só tem um tefar, mesmo que ele só tenha um tefar, a gente tem o din de lavud, a gente não considera fechado. Daqui a gente vê que buracos no meio da sucá ou no meio da casa não se fala lavud. Então a opinião que falou que no meio das casas não se fala lavud se baseou nisso. Veida, e a opinião diz que mesmo no meio da sucá a gente fala lavud, como ele vai explicar essa Mishnah, Shanel Chotumah de Achigmireleu. A outra opinião é, olha, alachot de tumá é uma coisa por si só. A gente não vai prender alachot de tumá para alachot de sucá. Então, alachot de tumá tem regras próprias. Assim foi ensinado, essa foi a alachá, que a tumá não tem lavud, mas com relação a sucá, talvez o dino é diferente. Fala, Gumará. Darash Rabiuda Barilai. Rabiuda Barilai deu uma drachá e falou o seguinte: vai te nifrat vesikech gabav kshirá. Uma casa que a casa caiu o telhado da casa, e eu substituí o telhado da casa por sar kasher, tá valendo, a sucata kshirá. Amar lefanam Rabi Shimon ben Rabi Yossi, quando Rabiuda Barilai falou essa drachá no Beit HaMidrash, Rabi Shmuel, filho de Rabi Yossi, falou para ele o seguinte, falou, Rebbe, Rabino, Rabi Parishkar, Rabi, Rabi Paris, Kach Pireshá, Barba Motsulá, Pachodra Motshirá. Quando o Rabi Yuda Barabi Lai
falou essa drachá no Beit HaMidrash, Rabi Ishmael, filho de Rabi Yossi, falou o seguinte, Rabi Uda, explica um pouco melhor, porque assim explicou meu pai, Arba mod psulá, pachot arba mod ksherá. Que isso, que se eu substituir o teto da minha casa por Shach Kasher, tá Kasher, é só se eu não tiver quatro amot de Shach Pasul em volta. Se caiu a telha só no meio da casa e todo o resto está construído, se tem quatro amot, então a sucata está inválida, porque quatro amot distanciam demais as paredes da casa dos Shach. Certo? Ele não discordou, ele só explicou melhor que esse din não é válido em todas as situações. Darash Rabiu da Barilai. Outra drachá falou Rabiu da Barilai. Avruma Shari. A bruma, se não me engano, é um tipo de peixe. Esse tipo de peixe, ele é kasher, certo? Mesmo que você não consegue ver se ele tem shratzim, se ele tem vermes, o peixe está kasher, certo? Peixe, de forma geral, a gente conhece a regra que ele não pode, que ele tem que ter escamas e barbatanas, mas fora isso, tem tolaim. Às vezes tem vermes no peixe que precisa ser tirado. Então tem que tomar cuidado com isso. Falou, Rabiu da Barabilai veio na Drashá e falou: esse peixe chamado Avruma, não precisa se preocupar, não tem tolaim, é kasher. Amar Lefanav Rabi Shimon ben Yossi falou para ele, Rabi Shimon ben Yossi, quando estava no shiur, Rebbe Parish, explica um pouco melhor. Kachamaraba, assim falou meu pai, chama complone asura, chama complone muteret, depende de onde. Tem lugares que é permitido, tem lugares que é proibido. Tem lugares que no rio não tinha vermes, então, todos os peixes que vêm de lá, eles vêm limpos, e tem lugares que não. Então, preciso explicar um pouquinho melhor. Que a de Amarabai, como a gente encontra o que a Abai falou, Aitzahanta de Bav Nahara Shari. Abai falou que esse peixe chamado Tzahanta, o que vem de Bav Nahara, que vem desse rio, está liberado, não tem tolaí. Maitama. Por quê? Ele me mishum de Maia, Veda também que van de leite leichutidra, Lomatzekai. Desculpa, a Bai está explicando. A Bai falou aqui de um cozido feito de peixe. Era um alimento feito de peixe que você não sabe exatamente que peixe é. Você não sabe qual tipo de peixe foi usado. Então perguntaram para ele como a Bai sabe que esse peixe que vem de tal rio, como você sabe que esse peixe é kasher, sem verificar as escamas de barbatana? Se o motivo é porque a água lá ela corre muito rápido, e o peixe que não é kasher, ele não tem espinha, ele não tem uma, como chama? Espinha dorsal, então ele não consegue, lomatzekaim, ele não consegue sobreviver nessa água que é muito rápido. Veca razina decai. A priori, a gente vê que não. A gente vê que mesmo peixes não ksherim, eles têm uma espinha dorsal, eles conseguem se manter firmes mesmo em água corrente. Ela mexum de melich em maia, vai dar também que vai de leite lequil fei lomatzekai. Talvez o motivo é outro. Talvez o motivo é que a água desse rio é muito salgada e o peixe não kasher, já que ele não tem escamas, ele não consegue sobreviver na água salgada. Por isso você tem certeza que o peixe que vinha de lá é kasher, vecachadzina decai. A gente vê que tem peixe que não é kasher, mesmo sem escama, ele consegue sobreviver em lugares que tem água salgada. Ela mexeu de barba também. Então, o motivo de Abai é que não, eu sei que os peixes que crescem nesse rio não são peixes não ksherim. Todo peixe que cresce nesse rio é kasher. Então, às vezes, tem rios, tem mares, tem lugares que a gente sabe que o que cresce lá é kasher. Ama Ravina, fala Ravina, veina deixava rinar eitan, venar gamda leata massíria. Fala Ravina, mas agora que aquele rio não é um rio único, e sim caem lá águas de outros rios, um rio chamado Rio Eitan e o Rio Gamda, então ficou proibido porque vem rios de outros lugares. Ponto. Itmar, foi dito o seguinte, se quer algabeach sadra sheesh laptzimin, ksherá. Caso alguém tenha construído a sucá dele numa sadra que tem psimin são como se fosse, tipo, tem esses negócios, às vezes, para não estacionar, tem esses negócios laranjas, lugares onde não pode estacionar, ou às vezes tem ruas que não pode passar carro, ele tem uns negócios, uns pedaços de metal, um pedaço de concreto que é para os carros não passarem. Isso são chamados
psimin. É como se fosse um psimin, certo? É como se fosse a nossa chsadra. Arsadra é aquela. A gente viu a palavra arsadra um pouco mais para trás. É como se fosse uma mirpesset no térreo, digamos assim. Você tem a casa, muitas vezes, quando eu saía da casa, você não saía direto para a rua, tinha um lugar que tinha um toldo e depois você chegava na parte aberta. Então você tem a casa fechada, você tem um lugarzinho que tem um chão mais bonitinho, coberto por um toldo, e depois você chega no pátio, você chega na grama, onde seja. Agora, esse toldo, para segurar ele, muitas vezes ele tinha como se fosse pilastres do outro lado para segurar. Então, fala a discussão seguinte: se eu usei, se eu coloquei schach na minha sadra, eu substituo esse toldo que tem na frente da casa por schach kasher. E aí, de um lado tem a parede da casa, e do outro lado tem esse simin, esses pilastres. Então fala o seguinte, ksherata kasher. Shein la psimin, mas se ela não tem psimin, abaia mar ksherá, verava mar psulá. Se ela não tem psimin do outro lado, se ela não tem esses pilastres, a Bai fala que mesmo assim tá kasher, mesmo assim ela tem três paredes, já vamos ver como, e Rava fala que não, tá passudo. Se ela tem pilastres, então esses pilastres são como se fossem fechados, e a sucata kshirá. Mas se ela não tem pilastre, mesmo assim a Abai fala que tá kasher e Rava fala que tá passur. Agora, como tá kasher? Abai amar kshirá, Abai fala que tá kasher porque amrinan piti krai ored vesotem. Abai fala o seguinte, como funciona como era exatamente esses lugares? Então vamos fazer um desenho aqui. Vamos imaginar que você tem aqui a casa, certo? Essa é a casa da pessoa. Aqui você tinha a porta, certo? Essa é a porta da casa para sair. E aqui você tinha um toldo e com um chão aqui embaixo. E depois você chegava aqui no gramado, certo? Depois tinha um gramado bonitinho. Então a Bai fala o seguinte, fala, olha, esses toldos muitas vezes eles tinham um pedacinho aqui para baixo. Ele não era só um negócio na diagonal, ele tinha uma pontinha. Então a Bai fala o seguinte, essa pontinha, mesmo que eu não tenha um pilastre aqui para fechar e formar uma parede, essa pontinha que tinha em toda a extensão do todo, a gente fala piti kraiored vesotem. A ponta dele a gente considera como se fosse virtualmente fechado. Certo? São mais uma das alahot da Moshe Sinai, a gente considera como se fosse fechado. O fato de ter aqui um pedacinho para baixo, dá para considerar como se fechasse até lá embaixo. Rava psula, lambre amplitikrar, vê se eu tenho. Rava fala que não. Rava fala, olha, se eu tenho pilastres, então também, os pilastres fecham. Mas se eu não tenho pilastres, não, tá aberto. Amarlei Rava le Abaye, perguntou Rava para Abaye, le didachtem arpitikrar revesotem, afilo ifchit ofenem tzai. Falou, Abaye, falou Rava para Abaye, olha, para você, que se você fala pitikrar revesotem, então a priori, mesmo que eu não tenha essa parede aqui, certo? Mesmo que não tenha parede desse lado, eu tenha só, por exemplo, esse toldo. Deu algum erro aqui? Se eu tiver, por exemplo, só um toldo bonitinho aqui, um lugarzinho fechado com cobertura, sem uma parede mesmo do lado, certo? Aqui em cima, do lado da palavra açúcar. Se eu tiver só um toldo fechado, sem nenhuma parede de nenhum dos lados, o fato desse toldo ter uns pedacinhos para baixo, já é petikrarevesotem. Então tudo vai ser sucar. Assim perdoava para Abaye, certo? Amarlei respondeu, Abai, Modina lechabeai, dava-lhe que mavoi me fulash. Abai falou, não, se não tem nenhuma parede, não tem parede em nenhum lado, então é um lugar que é muito fácil de entrar e sair, é totalmente aberto. Nesse caso, eu concordo que não se fala pitikrarev vesotem. O que eu falei pitikrarev vesotem é só num caso em que eu tenho pelo menos uma parede inteira, duas paredes, e a terceira parede é esse pedacinho pequeno. Mas se é realmente tudo aberto, eu só tenho o teto e uma moldura em volta, aí eu concordo que não. Lema Abai verava pelo que Rava Shmuel Kamifrig, e pergunta a Gemara, vamos dizer que a discussão entre Abai e Rava é exatamente a mesma discussão de Rav e Shmuel. Qual é a discussão de Rav e Shmuel? A gente encontra o seguinte, Deitmar, Arsadra Babika. O que acontece se eu tenho numa biká? Biká é um lugar aberto, eu tenho um toldo, somente o toldo, certo? Não é um toldo na entrada da casa, que eu tenho uma parede inteira, eu tenho somente um toldo em um lugar aberto. Rav Amar Mutar Letatel Bekulot, a minha pitikra revesotem.
Rav fala que se eu estiver lá no Shabat, por exemplo, o fato de eu ter um toldo com uma moldura embaixo, eu falo Pitikra Revesotem, é como se tivesse fechado de todos os lados. E eu posso carregar. O Shmuel Amar Mitatelim Balbedal até modelão Pitikra Revesotem. Shmuel fala que não. Shmuel fala que eu não falo esse din de Pitikra Revesotem, eu não falo que essa moldura em volta é como se fosse virtualmente fechado e posso carregar, eu posso carregar só 4 amot, não mais que 4 amot. Então, a priori, Abaye que falou Pitikra Revesotem, ele concorda com Rav, e Rav que falou que não se diz Pitikra Revesotem, ele concorda com Shmuel. Então, talvez é a mesma discussão. Fagmara, Aliba de Shmuel não apliquei. Com relação a Shmuel, não tem discussão. Abaye que falou Piti, Krai, Ored, Vesotem, ele não concorda com Shmuel, ele concorda obrigatoriamente com Rav, que tem esse conceito de que a moldura em volta do todo considera como se fosse fechado. Que pligue ali Rav, virando a mud, certo? Eu tento mudar, Aleph. A discussão é com relação a Rav. Será que Abaye concorda com Rav e Rava concorda só com Shmuel ou não? Abaye que Rav. Abaye, obrigatoriamente, ele tem que dizer que ele seguiu a opinião de Rav. Que a gente fala Pitikra Revesotem. E não a de Shmuel, que não fala. Verava Marlecha, e Rava fala que não. O que ele disse que na Sukkah não se diz Pitikra Revesotem, não se diz que a moldura, como se descesse e fechasse, o que ele falou é mesmo de acordo com o Rav. Por quê? Adkalo que amaravata, isso que Rav falou lá, Pitikra Revesotem, ela de mechitzot leachsadro de avidem. Avalacha de lav leach avidem, lo. Isso que Rav falou, que a gente diz Pitikra Revesotem, isso ele falou no todo que foi feito para isso, ou seja, eu tinha um toldo que eu queria uma cobertura. Eu coloquei, eu tinha um lugar aberto, desculpa. Eu queria fazer lá uma cobertura, um teto. Coloquei um toldo com essa moldura em volta e ele foi feito para cobrir esse lugar. Então lá falará, eu concordo que se diz Pitikra Yored Vesotem. Lá eu concordo. Mas com relação à casa, que ele discutiu com Abaye, a valacha de lav leach avidei. Não. Mas aqui, esse toldo é só a entradinha da minha casa. Esse toldo não foi feito para num lugar aberto para fazer sombra. Esse toldo foi para fazer a entradinha da casa bonitinha. Aqui eu não vou falar que é como se fosse fechado, porque o que dá para falar que é como se descesse fechado tudo é só se essa é a meta do toldo. Eu tinha um lugar todo aberto, coloquei um toldo, coloquei uma moldura em volta para ser considerado fechado. Mas aqui que é só a entradinha da casa, aqui eu não vou falar isso. Então quando a Rava falou que não se diz Pitikra Reva Sotem, o que ele está falando é válido mesmo de acordo com a opinião de Rava. Tenan, pergunta que é o seguinte, está na Mishnah, Vechen Hatzer Amukefet Achsadra, na Mishnah foi dito que se eu tiver um Hatzer, certo? O caso que a gente viu antes, aquelas casas que elas eram no formato de um het, então você tinha toda a casa em volta, e na saída da casa você tinha essa parte com o todo, e depois você tinha o pátio. Então o que acontece se eu fiz uma sucá lá no meio do pátio? Será que as paredes da casa servem para sucá ou não? É assim o seguinte, lá foi dito que se a sadra, esse toldo, tem mais que 4 amot, então as paredes da casa não servem como paredes da sucá lá no meio. Certo? Só colocar aqui o desenho para a gente entender melhor. É, eu tenho aqui uma casa em volta. Na entradinha dessa casa, eu tenho um toldo, certo? Um toldo bonitinho aqui. E eu fiz a minha sucá, onde eu quero fazer a minha sucá? Aqui no meio. Então foi dito na Mishnah que se a sadra tem 4 amot, as paredes da casa não servem de paredes para sucá. Veamai, nem mapite, revesotem. Pergunta Gmará, olha, de acordo com a baia que a gente fala, pitikra revesotem, por que quando a Arsadra tem 4 amot, por que quando esse todo tem 4 amot, eu não puxo as paredes da casa para sucar? De acordo com a baia, eu não preciso das paredes da casa para sucar. De acordo com a baia,
O próprio toldo aqui, a própria ponta desse toldo deveria ser considerado parede de açúcar. Porque a priori, como é o toldo? O toldo. Perdi aqui. Aqui. Como é o toldo? A priori, eu tenho a parede da casa, eu tenho aqui o toldo que vai em volta, e aqui, na continuação, eu tenho o lugar onde eu construí a minha sucá. Então, a priori, para Abaye, porque eu não falo piticar, ele só tem. Então, mesmo que eu tenha quatro amot de toldo e a parede da casa não sirva de parede, a priori o toldo em si são as paredes. Pergunta para Abaye. Targuemarava liba de Abaye, que sheishvait kiruyo. Explicou Rava que não. Isso não é pergunta para Abaye, porque pode estar se tratando que não é um todo que tem esse pedacinho para baixo. É um todo que ele tem somente a parte da diagonal, ou ele é reto, ou algo do tipo, mas ele não tem esse pedacinho para baixo, essa moldura que seria o fecho, certo? Bessura matnei leashmata beailishna, a insura costumava estudar a sugiá como a gente estudou até agora, Bepun bedita matei diferente. Em Pun bedita estudava essa sugiá de forma diferente, Bezrat Hashem, amanhã a gente vê como era em Pun bedita. Escolha.